Oi, gente, bom dia. Estou aqui para responder uma pergunta que eu recebi ontem sobre divórcio amigável, né? É possível um divórcio amigável? É possível se separar sem se emaranhar mais ainda, sem tanto sofrimento, sem tantas pedradas? Então, sem tanto sofrimento, dá pra gente amenizar o sofrimento, dá pra amenizar a dor. Sofrimento tem, algo tá morrendo, o que morre não é você nem o outro. E às vezes a gente se identifica com isso, com esse sentimento de que a gente está morrendo, né? Não, a história de vocês, ela permanece, ela continua dentro de vocês, na perpetuação que os filhos trazem, né? No momento em que a gente tem filho, é o momento em que essa família de fato se consolida. E essa família sempre vai existir dentro de você, dentro do seu companheiro e dentro dos filhos. Então, como é que eu posso fazer essa separação de forma menos dolorosa? Primeiro, acolhendo a tristeza. Primeiro, acolhendo esse sentimento de impotência que às vezes surge, né? Às vezes a gente sente que, tipo, eu tentei mais uma vez e não deu certo, né? Por mais que eu faça, eu não consigo. Será que eu nunca vou conseguir? E no fim de um relacionamento, assim como no fim de um projeto, de um sonho, às vezes a gente se esbarra com essa emoção com esse sentimento de impotência, né? Que nos leva a sentir a tristeza, nos leva à emoção de base ali, que é a tristeza. Também o medo de ficar sozinho. E o que eu posso dizer em relação a isso? Tem como a gente separar de forma amigável, primeiro com a gente, acolhendo o que a gente sente, acolhendo quem a gente é, acolhendo também o nosso sentimento de impotência, de desvalorização, de dor, de medo do abandono, de medo de ficar sozinho. E a gente acolhe tudo isso, fica um pouco mais fácil. Então, em relação ao outro, quando a gente começa a acolher em nós, reconhecer esse sentimento, reconhecer essas emoções, eu olho para o outro menos identificado com o problema em si. Eu olho para o outro tal como ele é, né? Então, esse é o teu processo. Como é que o outro está vivendo? A gente não sabe. E isso vai se refletir também na questão de como ele vai lidar com as crianças, como ele vai lidar com a questão do dinheiro. Então, assim, muitas das vezes a gente entra num embate inconsciente, num conflito inconsciente. Eu não aceito esse fim, mas eu não aceito o que eu sinto por conta desse fim. Então eu vou brigar com alguém, eu vou permanecer nesse estado de briga. Então eu separo de corpos, mas eu não me separo de fato. Eu estou identificada com as histórias familiares dele, minha com ele. E por conta disso as brigas começam a surgir. Muitas das vezes necessitando que um terceiro entre, né? Quem seria o terceiro? É o advogado, é o juiz, é o mediador, que vem o quê? Colocar, entre aspas, ordem na casa, né? Então, para que a gente não precise chegar a essa esfera, que é uma esfera hierárquica, que fala de como o papel de cada um nessa família se construiu, né? Lugar de cada um, papel de cada um, script que a gente desenvolveu. O que é script? É um enredo familiar. Qual que é o meu enredo familiar? Qual é o meu enredo familiar na minha família de origem e na minha família constituída? Quando eu de fato consigo olhar para isso, eu já entendo os processos, eu já entendo os próximos passos. Não dá para separar na leveza, na varinha mágica, no plim-plum, ficou maravilhoso, resolveu, ponto. Isso é pensamento mágico. Isso nos leva a pensar que eu estou identificada com a minha criança. Não tem isso. Não existe isso. Por que a minha criança apareceu agora? Por que ela está dando sinais? Talvez porque ela precise ser olhada, ser incluída, ser ressignificada, mas validada as emoções dessa criança. Então não dá. O adulto, né, ele lida com coisas de adulto. Então a dor, o sofrimento, o impedimento, os sentimentos de tristeza, de impotência, de raiva, de desvalorização precisam ser olhados e validados. E a gente precisa olhar para a vida como um adulto olha. Então, conforme eu consigo me apropriar de quem eu sou e daquilo que eu sinto, sem primeiramente me julgar e sem querer colocar o outro na forma da perfeição, fica um pouco mais fácil. Do contrário, a gente vai projetar e vai brigar e só saiu de casa. Tá ali juntinho.
o conflito permanece, eu quero consertar o outro, eu quero que seja do meu jeito, eu acho que o outro tem que agir do jeito que é certo para mim. Ah, mas na lei está dizendo isso. Mas às vezes a forma que você lida ao buscar que o outro faça tal como a lei exige, é uma forma arrogante, é uma forma do querer ser mãe ou pai do outro, né? Então olha para si, olha para como você está lidando com tudo isso, porque de fato, né, o que a gente vê com o casal? Eu acabei de fazer um atendimento de casais e por que o inferno, né, o demônio é o outro, o demônio é o outro, gente, o outro é o inferno total. Muito sabiamente Sartre falou isso há muito tempo atrás, porque o outro é o espelho, né? A dificuldade, o conflito, a dor, o que eu não consigo acessar, o outro traz para mim de forma límpida, transparente, e eu não aceito, né? Eu vejo muito claramente. Atendi um casal ontem e na hora que cada um falava de si, falava do outro, assim, esquadrinhava os defeitos do outro, mas quando era para falar de si, a pessoa nem tocava em si, na sua história, nos seus sentimentos, é só do outro. Então será que a gente é tão bom mesmo para esquadrinhar quem é a outra pessoa? Ou essa nossa facilidade de identificação não está falando algo de nós, né? Então, mais uma vez aqui, o caminho é o caminho para dentro. Se reconecta com você, com quem você é, e sai da reação, né? A reação só traz dor, só traz sofrimento. Tem casais que convivem bem, que têm amizade, que depois cada um constitui uma nova família e as famílias até convivem bem, e isso é possível sim, né? Eu conheço casos bem perto de clientes, de familiares que passaram por isso. Então isso é uma construção. Se não está fluindo aí o processo de separação, de pensão disso, daquilo, vocês também não estão conseguindo fluir enquanto dois adultos. Alguém está tomando o lugar e o espaço de alguém. Vou falar mais sobre isso ao longo da semana. Gostei dessa pergunta e é sempre importante falar dessa pergunta. Então não tem mágica, deixa a dor vir, deixa o sentimento vir, se reconhece no meio disso tudo aí, ressignifica isso e olha para você. O tanto que o outro te prejudica ou você vê como um prejuízo, você sente como um ataque à tua integridade, olha o quanto você faz isso com você e o que você ainda não conseguiu perceber, né? Qual que é a pergunta? O que eu ainda não vi? O que eu ainda não considerei nessa história? Fica com essa pergunta. O que eu ainda não vi? O que eu ainda não considerei nessa história?